Nós precisamos entender o seguinte: raramente você vai encontrar uma pessoa que as pessoas a odeiam porque ela é muito quieta. Raramente você vai encontrar alguém que é muito quieto e que se mete em confusão. Mas não é raro você encontrar pessoas que são odiadas porque não calam a boca. Você deve saber, você já deve ter conhecido pelo menos uma pessoa assim, fala o tempo todo, não cala a boca um minuto, de um assunto emenda outro. E quem fala muito acaba sempre falando o que não deve, essa é a grande verdade. Então, quando que você deve calar a boca? Quando você estiver nervoso, cale a boca. É perigosíssimo abrir a boca. Quando você estiver irritado, cale a boca. Quando você estiver magoado, deprimido, cale a boca. Quando você acabou de chegar e não sabe qual assunto que está sendo conversado, cale a boca. Quando alguém te fizer uma pergunta e você não dominar o assunto, cale a boca. Quando seus filhos crescerem e se casarem e forem donos da própria vida e não pedirem a tua opinião, cale a boca. Quando um amigo for fazer uma viagem ou trocar de carro e não pediu a sua opinião, cale a boca. Portanto, se você estiver em dúvida, cale a boca. Chegou por último de todo mundo, cale a boca. Se você não tem algo bom para dizer para alguém, para levantar alguém, para fazer com que a pessoa fique feliz, cale a boca. Agora, só não se cale quando você tiver algo bom para dizer e as pessoas deixaram que você diga. Mas sempre use o primeiro verbo antes, sempre pergunte se você pode dizer alguma coisa. Deixe que os outros falem um pouco. Se você ficar conhecido como falador, você será odiado em todos os lugares. Deixe que as pessoas falem. Dê um espaço para que elas comentem, que elas também têm direito de ter o seu espaço. Deixe que as crianças falem, as crianças também têm necessidade de conversar. E quando você finalmente falar, fale alguma coisa que seja proveitosa, alguma coisa que agregue algo para alguém. Porque se é para abrir a boca e falar idiotice o dia inteiro, igual a maioria das pessoas, então é melhor que você morda a língua e fique calado. Nunca faça uma crítica para alguém. Normalmente quando as pessoas abrem a boca é para falar algum tipo de lixo. E essas pessoas que mais conversam, ouça sobre o que elas conversam. Essas pessoas que não calam a boca o dia inteiro. Ou está falando mal da vida de alguém, ou está olhando para aquilo que não devia, ou está falando mal das atitudes de alguém, ou está falando mal das coisas que alguém possui, ou então está falando sobre assuntos inteligentíssimos de alto nível cultural. Normalmente, quando essas pessoas estão conversando, os assuntos estão relacionados à TV. Agora a escolha é sua. Você quer ser odiado ou você quer ser desejado? Você quer ser disputado ou rejeitado? Você quer estar entre aqueles que voam ou entre aqueles que rastejam? A escolha é sempre sua. Saia da multidão. Haja diferente. Afaste-se da tolice. Comece a desejar a sabedoria. Busque a sabedoria. Vale a pena ser incomum. Nós precisamos ficar quietos em determinados momentos para que possamos ouvir o que existe dentro de nós, para que nós possamos potencializar os nossos pensamentos. Que o pensamento ele se fortalece quando ficamos quietos, quando o guardamos por um determinado tempo dentro de nós, antes de o comunicarmos para alguém, porque um pensamento em silêncio, ele acaba atraindo formas de pensamentos existentes no universo. Um pensamento que fica guardado em silêncio dentro de nós, ele atua como um ímã, que consegue atrair mais força para si. Assim esse pensamento se fortalece e tem maiores chances de se tornar uma realidade. O silêncio ele propicia tudo isso ao ser humano. Pessoas silenciosas são fortes por causa disso, porque sabem cultivar o que existe dentro delas. O silêncio torna o ser humano forte, porque faz com que ele se condense em si mesmo, com que ele se concentre. Já o barulho enfraquece o ser humano, porque promove a dispersão. Tudo aquilo que dispersa o ser humano o enfraquece, e aquilo que o condensa e concentra o torna forte. E daí nós entendemos de forma fácil por que as pessoas são fracas hoje, em sua maior parte. Porque elas não têm motivação, porque elas não têm confiança em si mesmas e porque elas não conseguem levar seus objetivos adiante. Porque elas são demasiadamente barulhentas. As pessoas falam demais, elas fazem barulho demais, elas pensam em demasia, mas não pensam nada
que presta, em sua maior parte, e isso apenas promove desperdício de energia. O ser humano se destrói a si mesmo quando ele se dispersa. Ele acaba se diluindo, ele perde a sua integridade, a sua individualidade. E isso nós podemos observar aos montes hoje. Poucas pessoas têm individualidade, têm integralidade, confiança em si mesmas, coragem, determinação, ou seja, poucas pessoas são fortes, poucas pessoas têm força de espírito, porque estão aí falando demais, desperdiçando a sua energia. Então, o silêncio é algo importantíssimo na vida das pessoas. Elas nem imaginam o quão isso pode lhes tornar fortes e poderosas. Que o silêncio é agregador em sua vida. Mas, infelizmente, elas falam demais hoje. Poluem todo o ambiente ao seu entorno, poluem também o seu íntimo e com isso não podem se conhecer. Porque quem fala demais, ele acaba se dissipando, ele se enfraquece.